Fala, tropa, tô na área para poder analisar os jogos desse sabadão, tá? E, cara, que final de semana absurdo, né? Muitos jogos pra gente poder analisar, como vocês estão vendo aqui. Bayern de Munique com o campeonato todo alemão, PSG, Real Madrid com o campeonato da La Liga, com o campeonato francês. Aí temos Brasileirão, né? Série A, Série B. Cara, vocês estão vendo aqui a lista de jogos que é gigantesca, né? Sport em Porto, Botafogo contra Bragantino, bons jogos para a gente poder trabalhar, tá? Vou analisar nesse vídeo aqui para vocês todos esses jogos, né? É o meu planejamento e os jogos que eu vou estar trabalhando. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e se você quer pegar todas as minhas bets de pré-jogo, ao vivo, trade, tudo que eu faço e ter o mesmo resultado que eu, entre agora no Clube dos 5%, o link está aqui na descrição. Entrando no Clube dos 5%, você tem 7 dias de garantia, ou seja, se por qualquer motivo, se você não tiver resultado, se você não gostar, você pode pedir o seu reembolso de volta, que nós faremos. Em até 7 dias você tem esse direito, tá? E se você entrar no plano anual e não dobrar sua banca em um ano, eu faço o seu reembolso e ainda te dou R$ 500 a mais. É uma garantia que essa garantia sou eu que estou dando para você. Beleza? Entre no clube dos 5%. Só de pré-jogo, cara, eu já mandei no clube 9 bets de pré-jogo, só de pré-jogo, pra você ter ideia. Mas no ao vivo teremos muito mais. Vamos lá, vamos começar com o vídeo aqui agora, né, com as análises, falando dos favoritos do dia que eu selecionei. Eu vou começar com dois favoritos do dia, na verdade 3 favoritos do dia, tá? Que a gente tem que ter muito cuidado. Começando com o Leipzig, que vai enfrentar o Heidenheim. O Leipzig perdeu muitos atletas, e eu venho comentando isso já há algum tempo, né? Que o Leipzig perdeu muitos atletas de 2 temporadas para cá. Então aquele Leipzig que sempre estava dificultando a vida de muitos adversários na Champions League, na própria Bundesliga, né, aquele Leipzig ali já se acabou. Perdeu o Dani Olmo, que era a peça fundamental, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do time naquela época. Perdeu o Sesco nessa temporada, que na temporada passada foi o principal jogador junto com o Xavi Simons, né? Era o cara que fazia os gols do Leipzig, o Sesco foi pro Manchester United. E agora tudo indica que vai perder o Xavi Simons, provavelmente para o Tottenham, né? O Tottenham e o Chelsea estava ali disputando, brigando por essa contratação, provavelmente ele vai para o Tottenham. Então, são perdas significativas, né, do time do Leipzig, e também outras perdas dos outros setores. É um time que é feito para isso, né? Eles montam um time para poder vender. Essa é a característica do Leipzig. O Heidenheim começou muito bem a temporada, o Leipzig enfrentou logo o Bayern de Munique, né? E aí, irmão, você já estrear contra o Bayern de Munique na rodada é complicado, né? E tomou um 6-0. E o Heidenheim perdeu, na verdade, eu estava confundindo com a Pokal, perdeu para o Wolfsburg por 3-1. Então, é um confronto onde o Leipzig tem uma superioridade nos últimos anos, só que, como eu falei, é um time que perdeu muitos jogadores, é um time que eu quero observar um pouco mais, tá? Leipzig é favorito? Mas eu não recomendo aqui utilizar, apostar no pré-jogo. Leve para o ao vivo. Até porque eu acredito que no ao vivo nós vamos encontrar cotações melhores, tá? É um jogo muito bom para gols, acredito que teremos gols aqui, mas a vitória do Leipzig é uma boa, mas não no pré-jogo, beleza? O Manchester United segue nessa mesma linha do Leipzig, mas no caso do Manchester United não porque perdeu jogadores, mas porque vem uma nhaca, meu irmão, muito grande. E foi eliminado agora, né? Mas não venceu ainda na temporada e agora foi eliminado da Copa da Inglaterra para um time da 4ª divisão. E pós essa eliminação, a declaração do Rubem Amorim me deixou um pouco ali, tipo, meu irmão, esse cara não vai continuar no United, tá? Foi como se ele não conseguisse mais extrair e não sabe mais o que fazer com esse time porque os jogadores não estão fazendo aquilo que ele pede. Foi mais ou menos esse, né, o entendimento que eu tive da entrevista dele, né, da coletiva dele, depois da eliminação da Copa da Inglaterra, tá? Então, é um Manchester United que a gente não sabe como é que vai ser, que chegou muita gente, né, um novo time, mas é um Manchester United que não vem desempenhando um bom futebol. E por conta disso, também é um favorito, vai jogar dentro de casa, deve vencer o Burnley, mas é aquele time que não dá para confiar no pré-jogo, tá? Eu confiei nessa Copa da Alemanha, cara. Eu confiei para eles vencerem, eles não conseguiram vencer o jogo contra o time da 4ª divisão, quem dirá um time da 1ª divisão. É um time que é totalmente não confiável, tá? Então é um favorito que eu ligo aqui um sinal de alerta. E o outro favorito que nós teremos é o Ajax, que começou muito bem o campeonato, né, jogando em casa, venceu a partida, venceu também fora de casa. Mas o que eu não gosto aqui do Ajax é o fato de
vai jogar fora de casa e pagando 1,36. Então, se tivesse uma odds pelo menos 1,50, 1,60, eu até recomendaria para vocês no pré-jogo a vitória do Ajax. Mas como está pagando 1,36, eu acredito que no ao vivo nós iremos conseguir cotações melhores, beleza? Mas são favoritos também. O favorito que dá para utilizar no pré-jogo é o Salzburg, tá? O Salzburg vai enfrentar uma equipe extremamente frágil, né? Uma equipe que o Salzburg é o líder do campeonato com 12 gols marcados e 3 gols sofridos apenas, e vai enfrentar a pior equipe da competição. São 4 jogos, 4 derrotas, 7 gols sofridos e nenhum gol marcado em 4 jogos. Eu sinceramente acho que eu nunca vi isso, tá? Um time passar 4 jogos e não fazer um gol. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, o Salzburg é o melhor time da Áustria. Eu acredito que deve vencer aqui com uma certa tranquilidade, tá? E aí, outros mercados que dá para trabalhar também aqui é o Salzburg para ter mais escanteios, o over 1,5, né, para sair 2 gols na partida. Aqui dá para trabalhar no pré-jogo, porque a gente tem a melhor equipe do campeonato contra a pior equipe disparada do campeonato, um time que não marcou gol nenhum, tá? O Midtjylland vai enfrentar o Halmstad pelo campeonato da Suécia. Também nós temos aqui um dos líderes do campeonato, né? Uma das equipes que está lá na parte de cima contra uma equipe que está na parte de baixo. Então a diferença, a discrepância é muito grande entre as equipes, por isso que tem um favoritismo muito grande. Só que no campeonato sueco, assim como o campeonato, por exemplo, norueguês, esses campeonatos de ligas mais inferiores da Europa, eu não costumo atuar no pré-jogo, né? Eu sempre levo pro ao vivo, porque eu gosto de validar, porque são equipes que oscilam bastante. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas equipes. O Salzburg, eu só recomendei aqui para vocês a vitória no pré-jogo, porque é contra a pior equipe do campeonato, uma equipe muito mal, uma equipe que não marcou gol em 4 jogos, tá ligado? Então isso para mim é um ponto muito relevante. Mas no caso aqui do Midtjylland, é um jogo que eu recomendo vocês levarem para ao vivo. E aí a gente entra nos super favoritos do dia, né? O Bayern de Munique na Alemanha é sempre um favorito muito grande, mas o Augsburg começou muito bem, então o mercado que eu gosto de trabalhar aqui é o mercado de gols, o over 1,5, o gol no primeiro tempo, é algo que eu gosto de trabalhar bastante. Outra coisa também que eu gosto de trabalhar é a finalização no gol do Harry Kane, né, que é o melhor jogador do Bayern de Munique, e também pelo menos 2 finalizações do Olise, né? O Olise tem essa jogada que ele corta para o meio e bate, e ele finaliza muito mesmo dessa forma. Então, para ele fazer pelo menos 2 finalizações no jogo, também é algo que dá para complementar a sua aposta e aumentar ali uma das opções que dá para você trabalhar, né? Então, vou deixar aqui para você, beleza? PSV é o maior favorito do dia, né? Sem sombra de dúvida, vai enfrentar um time que vem da segunda divisão, em casa, então começou já muito bem o campeonato, com 2 goleadas. Então deve vencer no primeiro tempo, deve ser um jogo favorável para gols, aí você pode brincar, né, com esse jogo. Na Arábia Saudita nós teremos o Al Qadsiya, né, jogando em casa contra um time que vem da segunda divisão, e teremos também o Al Ittihad, né, jogando fora de casa. O Qadsiya é um time que dá para você utilizar no pré-jogo, tá? Mas está uma cotação baixa, eu prefiro esperar no ao vivo, uma cotação melhor. O Al Ittihad está pagando 1,48. Eu também acredito que no ao vivo nós iremos conseguir cotação melhor, tá? Porque, e ainda mais por ser um jogo fora de casa. Mas ambos são favoritos, tá na minha lista aqui. O Galatasaray não precisa falar muito favorito, dá para você acompanhar essa odds de vitória numa dupla. O Napoli vai enfrentar o Cagliari. Eu não assisti a estreia do Napoli no Campeonato Italiano, não deu para assistir. Então esse vai ser o primeiro jogo que eu coloquei aqui para poder assistir do Napoli. Por isso que eu não fiz nenhuma aposta de pré-jogo, porque eu não assisti Napoli, não assisti o Cagliari. Vou estar assistindo agora o Campeonato Italiano, porque na semana passada eu foquei nos outros campeonatos que nós tínhamos, né, que também estava começando, Premier League, La Liga, então eu foquei nesses outros campeonatos. Aí o Campeonato Italiano, eu só acompanhei a Inter de Milão porque jogou na segunda-feira, né? Então foi o que deu para acompanhar ali do Campeonato Italiano, beleza? PSG, dá para ir na vitória aqui, obviamente, contra o Toulouse, né? PSG na França aí, doutrina. O Real Madrid vai enfrentar o Mallorca perdeu muitos atletas, tá? Então um time mais frágil nessa temporada. Na temporada passada era um time muito competitivo, era um time muito forte fisicamente, era um time que dificultava a vida dos seus adversários, Real Madrid principalmente, né? Inclusive teve ali os embates contra o Real Madrid até na própria Copa do Rei. E também na Liga, se eu não me engano, a estreia do Real Madrid foi fora de casa contra o Mallorca na temporada passada, e o Real Madrid só empatou, né? Mas em casa, velho, tem tudo para conquistar essa vitória.
até de forma bem tranquila. E na Série B, nós teremos o Goiás contra o Botafogo de São Paulo. E, cara, o Goiás é favorito, é o líder do campeonato, tem tudo para subir nessa temporada, vem numa toada muito boa, muito positiva, um time que sofre poucos gols. Mas na Série B é aquilo, né? As equipes oscilam muito, todo jogo é jogo difícil, não tem jogo fácil na Série B, essa é a verdade, tá? Então eu coloquei aqui o Goiás na minha lista de favoritos, é raro ter um time da Série B na minha lista de favoritos, mas é um favorito que eu vou trabalhar no ao vivo, né? Ao invés de trabalhar no pré-jogo. Mas quem quiser trabalhar no pré-jogo correr esse risco não é ruim não. Eu prefiro trabalhar no ao vivo, principalmente utilizando o trading, porque eu valido o campo, o que o campo está mostrando. Se tiver uma superioridade muito grande do Goiás, eu estarei contra o Botafogo de São Paulo. Só que com trade, a partir do momento que o jogo se equilibra, a partir do momento que o Botafogo consegue aproveitar os contra-ataques e está gerando um perigo para cima do Goiás, eu posso fechar minha posição, inclusive no lucro, né? Então, no trading eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? E é justamente dessa forma que eu trabalho, principalmente nesses jogos aqui, onde nós temos um equilíbrio maior no pré-jogo, né? São favoritos que podem se complicar. Então, esses favoritos que podem se complicar, aqui, por exemplo, os favoritos daqui de cima, né? São jogos que dá pra gente atuar no pré-jogo. Todos esses são mega favoritos que eu selecionei aqui para o sábado. Mas esses outros aqui são favoritos que podem se complicar. Por isso que eu costumo levar para o ao vivo, costumo trabalhar com um handicap, se for trabalhar no pré-jogo, com a dupla hipótese, né, com a dupla chance. Então é diferente daqueles outros. Por exemplo, o Tottenham começou muito bem o campeonato com 2 vitórias, né, vitória contra o Burnley, vitória contra o Manchester City, vai enfrentar o Bournemouth. Deve vencer, é favorito aqui. Só que ainda o Tottenham, por mais que venceu o City, por mais que venceu o Burnley em casa, é um time que não me passa confiança. Então eu prefiro levar esse jogo para ao vivo do que fazer no pré-jogo. Por quê? Porque o Tottenham é um time que não me passa confiança. Tá? O Bournemouth é um time que pode surpreender, Tá? Tem um time muito competitivo, tem um time bom, organizado, então pode surpreender. No caso do Atlético de Madrid, começou mal a temporada, ainda não venceu na temporada. Né? Foram 2 jogos, 2 empates. Então é um time que está tendo dificuldade demais em criar jogadas e em concluir jogadas, principalmente porque mudou ali o setor ofensivo inteiro. Então vai jogar fora de casa e pelo fato de não ter vencido ainda nenhum dos jogos, já tem como a gente chegar agora aqui e confiar na vitória do Atlético de Madrid, né? Então é um jogo que eu vou levar no ao vivo e trabalhar esse jogo no ao vivo. Na verdade foi uma derrota para o Espanhol de virada, né, e um empate contra o Elche. Cara, contra o Espanhol e contra o Elche, você perder e empatar, pelo amor de Deus, né, velho? Então, é um time que não dá para confiar no pré-jogo, por isso que eu vou trabalhar no ao vivo. Campeonato italiano, como eu falei, né, eu selecionei aqui a Atalanta, que vai enfrentar o Parma, e selecionei também a Roma, que vai enfrentar o Pisa. Também são 2 favoritos, mas o fato de eu não ter acompanhado, assistido nem a Roma, nem a Atalanta, né, no campeonato italiano, eu também prefiro trabalhar no ao vivo, beleza? O Leeds vai enfrentar o Newcastle. O Newcastle é um time que quase conseguiu um empate ali heróico, né, contra o Liverpool, depois de estar perdendo 2-0 com o jogador expulso. Vai enfrentar o Leeds. O Leeds defensivamente é um time que se expõe muito, né? Se expõe demais o Leeds. Então o Newcastle vai ter esses contra-ataques da maneira que gosta de jogar. Esse jogo eu acredito que vai ser muito bom para trabalhar o mercado de escanteios no ao vivo, tá? Muito bom mesmo. Eu poderia recomendar aqui para você e fazer a aposta do empate anula, né, Newcastle. Mas o Newcastle também tem tido dificuldade na criação, tá? Os gols do Newcastle têm sido gols de bola parada, né? Aqueles gols mesmo tem tido dificuldade em criar boas jogadas com a bola rolando, né? Então eu prefiro levar para o ao vivo, até porque, como eu falei, esse Leeds é um time muito ofensivo, tá? Então não duvido nada aí sair na frente contra o Newcastle. Talvez no ao vivo se desenhe um cenário favorável para o mercado de gols. Mas vamos ver, até porque o Newcastle também não é um time que se expõe tanto, né? É um time que, pelo contrário, se defende muito bem. Então, esse empate anula não tá pagando mal, tá pagando bem, mas eu prefiro levar para o ao vivo. E o Newcastle que tem alguns desfalques, né? O Gordon foi expulso no jogo contra o Liverpool, então tá fora. O Gordon tem sido o principal jogador do setor ofensivo, né? Tem sido o falso 9, o papel do Isaac ele que tá fazendo. Agora, sem o Isaac, sem o Gordon, não sei quem vai jogar ali, não sei como é que vai ser esse Newcastle, né? E tá sem o Joelinton também, que se machucou, se lesionou, então uma perda muito importante ali no meio campo. E pode ser também que o Tonali fique fora. Ele estava com o ombro machucado, eu não tenho ainda a informação de que se ele vai jogar ou não. Então, devido a esses desfalques que tem o Newcastle, é melhor a gente trabalhar no ao vivo, beleza? Cara, o Oviedo é um time muito fraco, mas a Real Sociedade também é um time que não está nada confiável.
por isso que eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo, tá? Porque se a Sociedade estivesse jogando o que normalmente jogava nas temporadas passadas, eu iria nesse empate anula. Mas é um time que nesse momento não é confiável, até porque perdeu também muitos jogadores, né? Teremos o clássico no Egito, Al-Ahly contra o Pirâmides. É um jogo onde o Al-Ahly se defende melhor, diferente do Pirâmides, que defensivamente está muito ruim nessa temporada, mas a capacidade ofensiva do Pirâmides é muito boa, né? Então esse jogo também eu vou trabalhar no trade contra provavelmente o Pirâmides, porque o Al-Ahly se defende muito bem, mas é um jogo também muito equilibrado, tá? Muito equilibrado mesmo. Mas é um jogo muito bom aqui para se trabalhar no trade contra o Pirâmides, beleza? E no Brasileirão teremos Ceará e Juventude, que eu particularmente não fiz absolutamente nada. É sempre difícil jogar contra o Ceará e contra o Fortaleza em Fortal, né, no Castelão. É muito difícil eles perderem jogos lá. Mas, em contrapartida, o Juventude melhorou desde a chegada do Carpini, né, venceu 2 partidas, contra o Vasco, contra o Corinthians, acabou perdendo para o Botafogo, onde jogou melhor contra o Botafogo na maior parte do tempo, acabou tomando 2 gols ali na reta final, né, nos 88 minutos e nos acréscimos, acabou tomando uma virada, mas é um time muito bom do Juventude depois da chegada do Carpini, então pode surpreender esse Ceará, tá? Vamos ver na prática como é que vai estar. Não fiz nenhuma aposta de pré-jogo aqui, tá? E Cruzeiro contra o São Paulo. São Paulo com uma lista muito grande de desfalques, né? Lucas, Oscar, os 3 centravantes que tinha. Então, assim, uma lista gigante de desfalques. Alisson, Marcos Antônio, se eu não me engano, também lesionado. Então, o São Paulo com uma lista muito grande de desfalques. E aí, obviamente, deixa de ser favorito aqui contra o Cruzeiro, que vem de uma grande vitória, né? E depois o Cruzeiro só vai jogar na Copa do Brasil lá no dia 11. Então, é muito tempo que terá para ter outro jogo na Copa do Brasil. Então, por isso que eu vejo com bons olhos trabalhar aqui a favor do Cruzeiro. Dá para utilizar um empate anula no pré-jogo, porque o São Paulo é um time que se defende muito bem e está muito bem no Brasileirão, mesmo com essa lista de desfalques. E dá para criar uma aposta aqui com empate o Cruzeiro, com ambos os times tomar cartões, com as finalizações no gol do Cruzeiro, pelo menos 3 finalizações no gol do Cruzeiro. Eu acredito que vai ser um jogo de abaixo, justamente por conta do São Paulo, né? Então, para não sair 4 gols dessa partida é interessante. Então, tem algumas opções que dá para trabalhar no pré-jogo aqui. E uma lista de gols que eu separei do Broma contra o Elfsborg. Jogos do Elfsborg eu sempre estou comentando aqui que é muito bom para gols, né? E quando a gente vê o histórico entre eles também é bem favorável para isso. A gente tem um 4x3, 1x1, 3x3, 3x0, 3x0, 5x0, 2x1, ou seja, todos os jogos com pelo menos 2 gols. Então esse over 1,5 dá para trabalhar aqui. O Leverkusen, né, é um time muito frágil defensivamente, perdeu boa parte dos seus atletas. Então acaba também, eu deixei aqui para trabalhar o mercado de gols. Eu não fiz no pré-jogo, mas no ao vivo é esse olhar que eu terei. Hoffenheim contra o Frankfurt, foi 2 times que começou muito bem a temporada, 2 ataques muito bons, né? O Hoffenheim ganhou do Leverkusen por 2x1, criando muitas oportunidades, inclusive, e o Frankfurt venceu por 4x1 a equipe do Werder Bremen. Quando a gente olha também o confronto direto entre eles, a gente tem um mercado de gols bem interessante, principalmente para ambos marcam, né? 2x2, 3x1, 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 4x2, 2x2, 3x2. Cadê? Baixar mais um pouquinho aqui. 3x1, 2x1. Cara, os últimos jogos, todos os jogos favoráveis para gols, favoráveis para ambos marcam, né? Então não tem outro mercado aqui interessante para não trabalhar, a não ser que seja o ambos marcam, que para mim tá excelente. E aí dá para você acrescentar algumas coisinhas, os escanteiozinhos do Frankfurt para poder subir essa odds. Beleza? Stuttgart contra o Borussia Mönchengladbach, também é um jogo muito bom para gols, 2 defesas ruins, né? 2 ataques bons e defesas ruins, média de gols altíssima, 4 gols a média tem sido do Stuttgart e 3 gols tem sido a média do Gladbach. Também deixei para trabalhar esse jogo no ao vivo, mas estarei de olho no mercado de gols. O Wolverhampton contra o Everton, cara, os jogos do Wolverhampton têm sido jogos com gols, né, nesse início de temporada, mas o Everton é um time muito defensivo, né, joga de maneira reativa, então por isso que eu vou trabalhar esse jogo, o mercado de gols, provavelmente o mercado de gols no ao vivo, mas eu vou esperar no ao vivo. Porém, o Wolverhampton, os jogos do Wolverhampton têm sido favoráveis para isso, né, para gols. Por isso que eu deixei aqui na lista. Beleza? Só para mostrar aqui ó, os jogos do Wolverhampton nesse momento. Tomou 4 do City, tomou 1 apenas do Bournemouth, né, não foi favorável para gols. E foi um 3x2 contra o West Ham. Mas é um time muito ofensivo esse time do Wolves, tá? E defensivamente é um time fraco.
Sunderland contra o Brentford, também os jogos do Brentford tenho olhado com carinho, né, para o mercado de gols. Os jogos do Brentford nessa temporada aconteceu gols nesse início de temporada, do Sunderland também. Então, estou de olho no gols aqui nesse confronto que também vai ser bem interessante. Lille também, bom para trabalhar aqui o over 1,5. O Heerenveen contra o Eagles é um jogo também muito bom para trabalhar o mercado de gols. Inclusive, uma bet que eu fiz foi o over 2, né, 2.0. Se sair 2 gols é reembolso, se sair 3 gols é win. Nesse jogo e no jogo do Elfsborg, né, padrões que eu sempre utilizo nos jogos desses dois times, do Eagles e do Wolfsburg, do Elfsborg. O Girona contra o Sevilla também, dois times defensivamente horrorosos. Então, o over 1,5 está pagando bem para você combinar numa dupla interessante. Sporting Porto. O Porto começou muito bem a temporada, mas perdeu o Samu ali. O PP provavelmente pode estar fora aqui também. Mas é um jogo favorável também para gols. Mas é um clássico, e o fato de ser um clássico, aí eu já fico um pezinho atrás, né? Por ser clássico, por isso que eu não fui no pré-jogo apostar no mercado de gols, mas no ao vivo eu estarei de olho no possível gols, tá? Botafogo e Bragantino, jogos do Bragantino, eu estou de olho também sempre no mercado de over 1,5. Nesse caso, fui no pré-jogo. E Atlético Paranaense também, vale a pena estar de olho nesse over 1,5, porque o Atlético Paranaense é um time defensivamente muito fraco, mas é um time muito ofensivo, principalmente quando joga em casa. Uma coisa que dá para trabalhar é o gol dele, né, pagando bem, tá pagando mais de 1,20 para combinar em uma dupla. Beleza? Espero ter te ajudado com esse vídeo, tá? Com essas análises. Vamos para cima, que o Papai do Céu nos abençoe, que seja um sabadão muito lucrativo e entre no clube dos 5% agora mesmo.